Estamos gravando essa edição no dia 7 de setembro de 2012 e, como sempre, fazendo um resumo com as principais informações das últimas horas. Eu sou Gesiel Rodrigues e você está ouvindo o Boletim de Notícias Últimos Acontecimentos Online do site projetoomega.com. E nós começamos com a declaração do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que reiterou o seu compromisso de apoiar o atual presidente da Síria, Bashar al-Assad. Numa entrevista exibida pelo canal público russo Russia Today, ele reiterou essa posição. E nós permanecemos atentos aos acontecimentos diários em relação ao conflito que está acontecendo na Síria. No dia 5 de setembro, foi noticiado pela agência Reuters, em Paris, que o governo francês cogita fornecer artilharia pesada para os grupos que se levantam contra Bashar al-Assad na Síria. Neste momento, a França já ajuda esses grupos nas zonas sob controle dos grupos que se levantam contra Bashar al-Assad e fica cada vez mais clara a posição de cada lado dentro desse conflito na Síria. Um conflito que pode sim se alastrar para outros lugares, como de certa forma já o tem feito no norte do Líbano, e nós permaneceremos atentos. Ratificando essa informação, o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, numa entrevista que deu na terça-feira, alertou para o contágio da guerra na Síria, porque os mesmos grupos que estão em constante conflito na Síria nos últimos meses são aqueles que historicamente têm se confrontado também no Líbano. E de acordo com o primeiro-ministro daquele país, se a crise que está acontecendo na Síria chegar no Líbano, haverá perigo para todos os libaneses. É um clima de tensão no Oriente Médio que cresce a cada dia. No dia 5 de setembro, 4 palestinos morreram em um ataque aéreo israelense na faixa de Gaza, de acordo com informações do Ministério da Saúde do governo do Hamas. De acordo com a versão do governo de Israel, o exército atacou um grupo de terroristas que tentavam lançar foguetes contra Israel do centro da faixa de Gaza. Esse conflito, que permanece há décadas entre israelenses e palestinos, também é mais um elemento que se junta a outros dentro de tudo o que está acontecendo no Oriente Médio. Um outro elemento é a questão envolvendo o programa nuclear do Irã. E há poucas horas o presidente daquele país, Mohammad Ahmadinejad, admitiu pela primeira vez que as sanções petrolíferas e financeiras que estão sendo impostas pelo Ocidente desde julho ao Irã estão afetando gravemente o país e representam, de acordo com as palavras dele, uma guerra total, oculta e dura contra o Irã. Ele fez essas declarações ao canal de televisão oficial IRB. É um cenário que não pode se prolongar por muito tempo. O Irã realmente está tendo enormes dificuldades, é um embargo muito grande feito por países ocidentais e que tende a aumentar ainda mais devido às recentes declarações de autoridades israelenses sobre um possível ataque às instalações nucleares do Irã. O último relatório da Agência Internacional de Energia Atômica aponta para o prosseguimento das atividades nucleares do Irã, inclusive com o aumento dessa atividade. Nós noticiamos há alguns dias aqui que uma das usinas já chegou a 100% de sua capacidade de operação. E na quarta-feira, dia 5 de setembro, essa agência da ONU, a Agência Internacional de Energia Atômica, divulgou uma série de imagens de satélites que contribuem para as suspeitas que essa agência tem de que o Irã eliminou provas de atividade atômica numa instalação militar através de camuflagem. Essas fotos foram apresentadas numa reunião a portas fechadas do Conselho da Agência Internacional de Energia Nuclear. Este é o cenário. Há poucas horas também, o governo russo advertiu a Israel de que um ataque israelense ao Irã significaria deflagrar um conflito incontrolável com o possível envolvimento de outras nações. É um claro recado ao governo israelense e fica mais do que clara a relação das profecias de Ezequiel 38 e 39 com o cenário que estamos vendo. O profeta Ezequiel coloca a Pérsia, que é o Irã, como um dos aliados do rei do extremo norte, quando este decida atacar o Oriente Médio. Bom, no cenário financeiro, nós continuamos também atentos aos desdobramentos. E uma notícia muito marcante foi divulgada ontem, que o Banco Central Europeu confirmou a compra de títulos da dívida do euro no mercado secundário. Esse anúncio foi feito por Mario Draghi, que é o presidente do Banco Central Europeu, e obviamente tem sido bem recebido pelos mercados. Mas gostaríamos de chamar a atenção para um fato que talvez não seja noticiado, que um dos maiores credores
desse tipo de dívidas é o próprio Banco Central Europeu. Ou seja, o Banco Central Europeu está comprando em grande parte a sua própria dívida. Isso deixa claro uma medida comemorada por alguns a curto prazo, mas que só faz aumentar o problema, porque trata-se apenas de fazer crescer uma dívida gigantesca que já existe. A mesma coisa, por exemplo, é feita, em parte, pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, que tem em seu poder grande parte da dívida estratosférica dos Estados Unidos. No dia 4 de setembro foi noticiado que a dívida americana superou os 16 trilhões de dólares. Essa informação foi dada pelo próprio Departamento do Tesouro americano na terça-feira, dia 4 de setembro. Ao mesmo tempo, foi informado que a dívida segue crescendo e deve chegar a 110% do PIB americano já nos próximos meses, no começo de 2013. Isso quer dizer que daqui a alguns meses, a dívida dos Estados Unidos será maior do que toda a produção daquele país. Essas são estimativas feitas pelo Fundo Monetário Internacional. E grande parte dessa dívida, como falávamos, é comprada pelo próprio Banco Central dos Estados Unidos, são títulos da dívida, e também existem outros credores, como a China e o Japão. A China tem 1,16 trilhões de dólares em títulos da dívida americana, e o Japão também é um grande credor dos Estados Unidos, com 1,12 trilhões de dólares em títulos. Esse é o cenário financeiro que caminha rumo a um desfecho que já está profetizado nas Escrituras. O atual sistema caminha sobre uma base muito frágil e, pelas notícias que recebemos diariamente, não é necessário ser um especialista para perceber que o sistema pode ruir a qualquer momento e um novo sistema se levantar. Os dados continuam chegando da União Europeia. Na Grécia, o desemprego cresce e chega a 24,4% da população. Há poucas horas, houve manifestações na Grécia, onde policiais entraram em confronto entre si. Nós vemos aí imagem, inclusive essa imagem, de policiais simulando uma situação de suicídio para exemplificar a situação em que vivem. Nessa outra imagem nós vemos aí policiais confrontando os seus próprios companheiros numa grande manifestação ocorrida na Grécia. Ao mesmo tempo, os grupos neonazistas estão crescendo na Grécia e também em outros países da Europa, em função das políticas de austeridade que estão trazendo sobre a população momentos de muito sofrimento. Então isso obviamente gera o crescimento de grupos nacionalistas. No cenário do gemido de dores, nós destacamos aqui uma informação divulgada pela NASA com imagens da última erupção solar, ocorrida no dia 31 de agosto, e de acordo com as declarações da própria NASA, se trata de uma erupção sem precedentes. Para que você tenha uma ideia, nessa imagem pode ser visto o tamanho da erupção solar que ocorreu no último dia de agosto e sua relação com o tamanho da Terra. Nós destacamos aqui que houve também reações na Terra decorrentes dessa tempestade. Houve tempestades solares a partir do dia 3 de setembro no planeta Terra. Nós mostramos aqui os gráficos. É inegável que o Sol está tendo uma atividade intensa nesses últimos anos e principalmente nos últimos meses. É mais um fato que vem acontecendo que caminha rentemente junto às revelações das Escrituras. A Terra também continua tremendo. A informação que chega é de uma série de tremores ocorrendo na China e que já causaram nas últimas horas a morte de pelo menos 43 pessoas. Outras 150 ficaram feridas. 20 mil casas foram derrubadas e há 100 mil pessoas que estão sendo retiradas da província de Yunnan, na China. Foram 4 terremotos seguidos, o maior deles com magnitude de 5,7 graus na escala Richter, e nós continuaremos monitorando essa situação também. Nós ficamos por aqui nessa edição do Boletim de Notícias Últimos Acontecimentos Online e voltamos a qualquer momento. Um grande abraço para todos, até a próxima.